Eu fui humilhada no meu próprio aniversário, quando meu filho, olhando nos meus olhos, disse: "Você já viveu demais." Mas foi justamente a minha vida que salvou a dele quando o pior aconteceu. Você já imaginou ser tratada como peso e mesmo assim ser quem mantém tudo de pé? Eu aprendi cedo que dor não faz barulho. Ela rasga por dentro, silenciosa, até que você se acostuma a andar com ela como se fosse parte do seu corpo. Eu achava que já tinha sentido o suficiente para esta vida, até a noite do meu aniversário. Era para ser um momento feliz. 68 anos. Alguns diriam que é uma vitória chegar aqui. Eu mesma costumava achar isso. Mas naquela mesa, cercada por gente que já mal conseguia olhar nos meus olhos, percebi que para meu filho, eu já deveria ter passado do prazo de validade. A mesa estava arrumada como eu gostava. Louças simples, velas acesas, uma toalha que eu mesma bordei quando ainda tinha paciência para sonhar. Fiz tudo com carinho porque, apesar dos pesares, eu ainda acreditava que o André enxergava esse carinho. Ou pelo menos respeitaria a data. Ele chegou atrasado. Sempre chega. Abraçou os amigos primeiro, como se fossem mais importantes, e me deu um beijo rápido no rosto. Não olhou nos meus olhos. Estranho como a ausência de olhar pode doer mais que uma bofetada. Eu sabia que ele não queria estar ali. A impaciência batucava nos dedos dele, na mesa, como quem conta os minutos para escapar. Mas eu tentei ignorar. Tentei me convencer de que aquela noite ainda podia dar certo. Quando trouxeram o bolo, eu fechei os olhos por um segundo só para agradecer. Pela vida, mesmo com as feridas, pelo filho, mesmo com os espinhos. E antes que eu pudesse soprar as velas, alguém, talvez por educação, perguntou: "E aí, dona Helena, qual é o pedido desse ano?" Eu sorri, ou tentei. Mas antes de eu abrir a boca, André respondeu, com a voz alta e o riso que corta: "Pedido? Ah, mãe! Pelo amor de Deus! Você já viveu demais!" A mesa silenciou. A piada que ele achou que estava fazendo caiu como uma sentença. E todos olharam para ele, depois para mim. Eu senti como se a cadeira tivesse desaparecido debaixo de mim, como se o chão me negasse o direito de ficar de pé. Meu coração, que já estava cansado de tanto bater pelos outros, parou, e meu rosto queimou. Eu não sabia se pelo constrangimento, pela dor, ou por finalmente perceber a verdade. Meu filho queria que eu fosse invisível, ou pior, inexistente. Ele riu. Riram com ele. Aqueles risos nervosos que as pessoas soltam quando não sabem como reagir à crueldade. Eu permaneci ali sentada, agarrada no meu próprio braço, como se isso fosse me impedir de cair em pedaços. Eu queria gritar. Perguntar em que momento eu deixei de ser mãe e virei peso. Em que segundo o amor que eu dei virou motivo de vergonha. Mas a minha voz ficou presa exatamente onde a mágoa nasceu, no peito. Eu só consegui soprar as velas e senti que cada chama apagada levava um pedaço de mim. Depois do bolo, ele se levantou e foi para o celular, como se nada tivesse acontecido. Como se romper meu coração fosse uma coisa trivial. Eu tentei respirar, fingir normalidade, mas a humilhação foi tão grande que até o ar parecia me rejeitar. "Ele não quis dizer assim", murmurou uma amiga, tentando me consolar. Eu apenas concordei com a cabeça, sem forças para rebater, porque lá no fundo, eu sabia que ele quis exatamente dizer aquilo, e isso foi o que mais doeu. Com os minutos arrastando, um a um foram indo embora. André também saiu, sem nem perguntar se eu queria carona. Eu fiquei ali, na sala, com os pratos ainda sujos e o bolo cortado pela metade. O silêncio me olhando nos olhos. Quando fechei a porta, meus joelhos fraquejaram. Eu me apoiei na parede e deixei as lágrimas escorrerem. Gotas quentes, pesadas, misturadas com lembranças. Lembrei do primeiro dia que ele foi para a escola, segurando minha mão com medo de soltar. Lembrei dele correndo para meus braços depois de um pesadelo.
Lembrei das febres, das noites em claro, das dívidas que eu adiei só para ele ter o que vestir. Lembrei de como eu dizia a mim mesma: ele vale tudo isso. Mas ali, naquele aniversário, percebi que para ele, eu não valia mais nada. Me olhei no espelho. Vi uma mulher envelhecida, sim, cansada, com rugas que contam uma história de luta. Mas ainda assim, uma mulher viva. E a frase dele ecoava como faca riscando vidro. Você já viveu demais? Demais para quem? Para ele? Eu vivi para amar. Eu vivi para cuidar. Eu vivi para não deixá-lo desistir de seus sonhos. E ele queria me jogar fora. Como quem descarta algo que perdeu a utilidade. Aquela noite foi a primeira em que realmente pensei em ir embora. Não da casa, da vida dele. Se ele acreditava que eu tinha vivido demais, talvez estivesse na hora de mostrar que eu ainda podia viver por mim, longe da indiferença, longe da dor. Fui para o meu quarto com o travesseiro apertado contra o peito, tentando silenciar o choro. E pela primeira vez, desejei que a vida tivesse sido gentil comigo, pelo menos um pouquinho. Dormir não veio fácil. Cada vez que eu fechava os olhos, a frase voltava mais alta, mais cruel. E quando o sono finalmente chegou, trouxe comigo um pensamento que eu não queria admitir, mas que queimava. E se eu realmente já tivesse vivido demais? A noite passou devagar, do tipo que parece zombar do nosso sofrimento. Eu acordei com os olhos inchados, sem coragem de me encarar outra vez no espelho. Eu não sabia, eu não tinha como imaginar que naquele exato momento, enquanto eu tentava juntar os cacos que ele quebrou, o destino preparava algo que mudaria tudo. Porque se ontem ele quis que eu deixasse de existir, o próximo dia provaria que minha vida ainda era indispensável. E eu estava prestes a descobrir isso da maneira mais dolorosa e inevitável possível. E se você quer saber tudo o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar assistindo a essa história que só está começando. Se estiver assistindo pela TV, inscreva-se apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. O dia depois do meu aniversário amanheceu com um peso diferente. Era como se o ar dentro de casa estivesse mais grosso, difícil de respirar. Talvez porque eu finally percebesse que aquele lugar já não era meu. Eu só ocupava um espaço que, aos olhos do meu filho, era cada vez mais apertado. Acordei devagar com a sensação de que meu corpo inteiro doía. O travesseiro ainda estava úmido pelas lágrimas da noite anterior. Não que isso fosse novidade, mas existiam dores que a gente aprende a esconder tão bem que até nós mesmas esquecemos que elas estão lá. Levantei e coloquei água para ferver. Costumes. A gente se agarra neles como quem se agarra a uma raiz no meio do desmoronamento. O cheiro do café sempre me trouxe paz. Lembranças de quando a vida era mais simples, quando André ainda me olhava como se eu fosse o porto seguro dele. Terminei de arrumar a cozinha e fui até a sala recolher as sobras da festa. Algumas embalagens, pratos sujos, copos espalhados e o bolo pela metade. Aquilo foi o símbolo perfeito do que minha vida tinha se tornado. Metade entregue, metade ignorada. Enquanto limpava, pensei em quantas festas organizei para o André. Quantos bolos eu fiz mesmo sem dinheiro. Quantas vezes eu comemorei conquistas dele que nem eram minhas, mas eu as sentia como se fossem, porque o sorriso dele sempre foi minha maior recompensa. E agora? Agora ele mal percebia quando eu sorria. Quando ele acordou e passou pela cozinha, nem sequer perguntou como eu estava. Nenhum bom dia. Nada. Só pegou o celular, gritou um "volto mais tarde" e bateu a porta antes que eu pudesse desejar um dia melhor do que a noite anterior. Fiquei parada, ouvindo o silêncio que veio depois. Incrível como o silêncio às vezes grita. Ele grita que você está sozinha, que ninguém te ouve, que você não importa. Eu vivi minha vida inteira para ser útil, para cuidar, para amar. E quando finalmente chegou o momento em que eu achei que receberia um pouco desse amor de volta,
Percebi que nunca me preparei para o que aconteceria se ele não viesse. Passei a manhã olhando fotografias. André aos 5 anos, com os dentes tortinhos e o sorriso mais lindo do mundo. André formando-me, de beca, me dizendo: sem você eu não chegaria aqui, mãe. André abraçando as medalhas, os diplomas, sempre com orgulho de si e de mim. Onde foi que esse menino se perdeu? Ou será que fui eu que me perdi tentando segurá-lo por perto? Comecei a arrumar algumas gavetas. O plano de ir embora ontem ainda martelava na minha cabeça. Mesmo que fosse doloroso admitir. Encontrei cartas antigas, desenhos que ele me fazia com rabiscos coloridos. Para a melhor mãe, eu lia e sentia uma pontada no peito. Quando foi que deixei de ser a melhor e virei apenas um incômodo? A casa é grande, mas para mim ela sempre foi pequena demais para tanta saudade. Saudades de quem André era, de quando ele sentia minha falta, de quando a minha presença era esperança e não um fardo. Eu sabia que ele carregava suas próprias frustrações. A vida não tinha sido fácil para nenhum de nós, mas eu nunca o culpei pelas minhas dores. Eu sempre queria aliviar as dele. Ser mãe é isso. A gente se acostuma a doar sem esperar retorno. Mas quando a falta de retorno se transforma em desprezo, é difícil encontrar forças para continuar acreditando que amor basta. Na noite anterior, eu tinha me prometido que tentaria pensar em mim, só que hoje eu percebia que nem lembrava mais como fazer isso. Minhas escolhas sempre foram baseadas nas necessidades dele. Meu trabalho, meus horários, meus sacrifícios, minha própria felicidade, tudo orbitava ao redor de André. Eu sabia exatamente quantas vezes abri mão dos meus sonhos. O que eu não sabia era quantas vezes ele se esqueceu disso. Por volta do almoço, o telefone tocou. Era minha irmã perguntando como tinha sido a festa. Eu não contei a verdade. Disse que foi simples, mas bonita, porque admitir a humilhação em voz alta parecia torná-la mais real, mais vergonhosa. Ela me convidou para passar alguns dias com ela, mudar o ar, espairecer. Eu quis aceitar, quis muito, mas algo dentro de mim me prendeu. Talvez o medo de finalmente perceber que aqui eu não fazia diferença nenhuma. Quando desliguei, olhei para a porta que André tinha batido antes de sair, e um pensamento me atravessou com força. Se eu fosse embora agora, ele sentiria minha falta? Ou nem perceberia? Foi para o quintal. O sol estava bonito, mas não aquecia. Sentei na cadeira de ferro, desgastada pelo tempo, e fiquei observando as plantas que eu mesma plantei. Elas crescem, mesmo quando ninguém repara. Talvez eu devesse aprender com elas. A tarde passou arrastada. Eu tentei me distrair, mas a mente insistia em voltar para a mesma ferida. A frase dele ecoava. Você já viveu demais. Como se minha existência fosse um erro de cálculo. Como se minha história tivesse acabado. Mas eu ainda insistisse em permanecer na página. Quando André voltou para casa, já era noite. Ele entrou apressado. Falou algo sobre trabalho, problemas, contas. Eu queria dizer que eu entendia seu cansaço. Eu também vivi uma vida inteira cansada. Mas antes que eu falasse qualquer coisa, ele arremessou sobre a mesa uma pilha de documentos, como se eu fosse obrigada a resolver. Só me olhou para pedir mais dinheiro. Nenhum olhar de cuidado. Nenhum como você está. Eu era apenas um recurso, uma carteira de emergência. Uma sombra que ele usa quando precisa e ignora quando não precisa. Eu assinei os papéis. Não porque ele merecesse, mas porque eu ainda sabia amar. Mesmo que ele não soubesse mais receber esse amor. Quando ele subiu para o quarto e fechou a porta, senti que algo dentro de mim também se fechava. Eu não queria mais mendigar um lugar na vida do meu próprio filho. Eu queria me reencontrar. Deitei com a sensação de que, naquela casa, eu era apenas tolerada, como um objeto que um dia foi útil, mas hoje só ocupa espaço. Um objeto que ninguém tem coragem de jogar fora.
mas também não considera importante o suficiente para guardar. Uma palavra martelava na minha mente: descartável. Ser colhida fora do coração de quem eu mais amei. Isso é o tipo de dor que não tem remédio. Enquanto olhava para o teto, me perguntei se ele lembraria de mim caso eu decidisse sumir. Se ele perceberia meu silêncio. Se ele sentiria a falta da minha voz chamando pelo seu nome. E pela primeira vez, duvidei da resposta. Fechei os olhos, abraçando os próprios braços. Eu precisava dormir. Precisava me fortalecer, porque algo no fundo do meu peito me dizia que a vida estava prestes a virar, que o mundo, de algum jeito estranho e talvez cruel, estava preparando algo que eu não conseguiria prever. Eu ainda não sabia, mas aquela sensação de ser descartável seria colocada à prova no dia seguinte, e ele descobriria que a vida que ele queria desprezar era a única que poderia salvar a dele. Na manhã seguinte, eu acordei diferente. Não digo melhor ou pior, apenas diferente, como se algo dentro de mim tivesse decidido que não dava mais para viver na posição de figurante da minha própria vida. Eu não queria mais ser apenas o pano de fundo da história do meu filho. Eu precisava ser protagonista, nem que fosse por um capítulo só. Levantei sem pressa, como quem calcula os passos antes de se machucar. André já tinha saído para o trabalho. Ele sempre sai sem despedidas. Mas naquele dia, o silêncio que ele deixou para trás veio acompanhado de uma certeza. Eu não podia mais fingir que estava tudo bem. Comecei a arrumar minhas coisas. Não porque tivesse um destino definido, mas porque pela primeira vez eu admiti que não precisava ficar onde ninguém me queria. Cada gaveta que esvaziava era como arrancar raízes que já estavam secas. Sacos plásticos, caixas de papelão, memórias espalhadas, e eu ali, recolhendo pedaços de mim que tinham sido esquecidos ao longo dos anos. Peguei um álbum de fotos. Ele estava coberto de poeira, como se a alegria ali guardada tivesse envelhecido junto comigo. Sentei na beira da cama e abri devagar, como quem abre um baú de tesouros. A primeira foto era de André aos 3 anos, sentado no meu colo, com os cabelos bagunçados e os olhos enormes, cheios de curiosidade. Ele me abraçava com força, como se eu fosse seu mundo inteiro. E eu era. Naquele tempo, eu era a pessoa mais importante da vida dele. Senti uma pontada no peito. O tipo de dor doce, que vem acompanhada de saudade e amor. Eu passei o dedo pela imagem, como se pudesse tocar aquele passado outra vez. Como se pudesse segurar aquele menino antes que ele se transformasse em alguém que já não me reconhece. Virei a página. Lá estava ele no primeiro dia de escola, segurando minha mão com medo de se soltar. Eu lembro do choro dele quando a professora tentou afastá-lo de mim. Ele repetia: "Mãe, não vai embora." E eu prometi que nunca iria. Eu cumpri essa promessa com todas as minhas forças. Mas ele quebrou a dele sem nem perceber. As fotos continuavam, mostrando etapas que eu me dediquei a registrar. A primeira bicicleta, os aniversários simples, as noites de Natal em que ele ficava acordado só para flagrar o Papai Noel que nunca aparecia. A formatura no ensino médio, quando ele chorou e disse que tudo aquilo era graças a mim. As medalhas que eu pendurei na parede com tanto orgulho. E enquanto eu passava pelas páginas, me perguntava: em que momento deixei de fazer parte da história dele e virei apenas rodapé? Fechei o álbum com cuidado. Não queria que aquelas recordações se quebrassem como eu. Coloquei numa caixa e respirei fundo. Arrumar coisas não era só arrumar coisas. Era arrumar a mente, recolher os sobressaltos, aceitar o que ficou para trás. Comecei a separar roupas. Algumas ainda carregavam o cheiro de perfumes que eu raramente usava, guardados para ocasiões especiais que nunca chegaram. Enquanto dobrava cada peça, me dei conta de que eu tinha passado a vida guardando o melhor para depois. Mas e quando o depois nunca vem? Olhei ao redor do quarto. Tudo ali parecia de outra pessoa. Uma pessoa que acreditou que o amor era suficiente. Uma mulher que lutou sozinha para construir um lar, apenas para perceber que o filho se tornou hóspede definitivo do próprio ego.
Minha mala não estava cheia. E isso era assustador. Porque como pode uma vida inteira caber em tão pouco? Sentei novamente, tentando segurar os pensamentos antes que escorressem pela borda da razão. Lembrei das noites em que André não dormia com febre, e eu ficava ao lado dele com compressas frias e orações desesperadas. Lembrei de quando ele me abraçava por qualquer motivo, sem vergonha de mostrar amor. Lembrei das vezes em que ele dizia que quando crescesse ia cuidar de mim do jeito que eu cuidava dele. Promessas de criança são puras, mas frágeis. Levantei e fui até o espelho. A mulher refletida ali tinha rugas, olheiras, marcas de quem já lutou batalhas silenciosas. Mas eu também vi força. A força de quem nunca desistiu do amor, mesmo quando o amor desistiu de retribuir. Eu não era fraca, só estava cansada. Comecei a recolher alguns enfeites que eu mesma fiz. Bordados, lembranças, pequenos detalhes que enchem uma casa de alma. Eu me perguntei quem iria cuidar deles se eu fosse embora. E depois me perguntei se realmente importava. Na estante encontrei uma caixa pequena, onde guardei todas as cartas do Dia das Mães, que André escrevia quando criança. Você é minha heroína. Obrigado por tudo, sua mamãe. Eu nunca vou te deixar. Eu li todas uma por uma, sentindo cada palavra como uma mão estendida do passado. Eu queria acreditar que em algum lugar dentro dele, aquele menino ainda existia, talvez sufocado pela pressa, pela ingratidão, pela vida dura. Mas existia. E isso doeu ainda mais, porque não é fácil reconhecer que amar alguém não impede que esse alguém te machuque. Nem sempre a dor vem de inimigos. Na maioria das vezes, vem de quem a gente mais protegeu. Coloquei as cartas dentro da mala. Elas eram o lembrete de que eu fui amada. Um dia fui. E talvez eu precisasse disso para continuar. Eu estava quase terminando quando ouvi a porta da frente. André tinha voltado mais cedo. Meu coração acelerou. Não de alegria, mas de medo. Medo de ele perceber que eu estava arrumando minhas coisas e dizer algo ainda pior. Ou pior ainda, não dizer nada. Ele passou pelo corredor sem olhar para o meu quarto. Só ouvi a porta dele se fechando, como sempre, como se eu fosse invisível, e naquele instante percebi que eu poderia sumir, e ele nem notaria. Fechei a mala, mas não a levei até a porta. Eu não tinha para onde ir. Eu só sabia que não queria mais estar onde não era bem-vinda. Sentei na cama, abraçando a própria mala, como quem segura um futuro incerto, e senti a saudade apertar feito corda. Saudades de quem eu era quando André me amava, quando eu era necessária, essencial. Eu não queria deixar minha vida para trás, mas minha vida, como eu conhecia, já tinha me deixado há muito tempo. O quarto ficou pequeno para tanto silêncio. Tive que abrir a janela para respirar, e enquanto o vento batia no meu rosto, sussurrando uma liberdade que eu ainda temia, eu me fiz uma promessa. Eu não vou mais aceitar ser uma estranha na minha própria história. Fechei os olhos e, naquele sopro de coragem, senti um aviso no peito. Algo estava para acontecer. Algo grande. Algo que mudaria tudo. Eu ainda não sabia. Mas enquanto eu pensava em ir embora, o destino já preparava uma forma cruel de me manter aqui. Eu não consegui dormir. A casa inteira adormeceu. Cada porta fechada como fronteiras que me impediam de entrar em qualquer lugar que não fosse o meu próprio vazio. Fiquei sentada na ponta da cama, com a coluna rígida e as mãos espremendo o lençol, como se o tecido fosse capaz de absorver o que eu sentia. Mas nada absorvia. Tudo transbordava. A frase dele martelava dentro da minha cabeça, sem cessar. Você não serve para nada. Eu já ouvira muitas coisas duras na vida. Pessoas cruéis, momentos injustos, perdas que jamais consegui nomear. Mas nunca isso. Nunca dele. A voz do meu próprio filho, cuspindo aquelas palavras como se fossem verdade absoluta. Como se todo o meu amor pudesse ser resumido à inutilidade. O quarto parecia mais frio do que deveria.
como se cada parede estivesse se afastando de mim. A cada tentativa de fechar os olhos, eu os abria de novo, não para fugir de pesadelos, mas porque a realidade era pior. Senti que algo ruim estava à espreita, rondando, esperando o momento certo para revelar os dentes. Senti um aperto no peito, forte o suficiente para me fazer curvar um pouco para frente. Respirei fundo, buscando o ar como quem busca coragem. O relógio marcava 3 e pouco da manhã. As horas não passavam, se arrastavam como correntes. Por que eu estava tão inquieta? Eu já deveria estar acostumada com o silêncio. Passei anos dormindo pouco, acordando antes de todos, sendo a última a descansar. O silêncio sempre foi meu companheiro. Mas essa noite, ele se tornou meu inimigo. Ele não avisava nada, só ameaçava. Me levantei da cama, sem fazer barulho. Caminhei até a porta entreaberta e forcei meus olhos pela fresta do corredor escuro. O coração acelerou com um medo que eu não conseguia identificar. O único som audível era o tic-tac incessante do relógio na sala de estar. Cada segundo lembrava que o tempo não parava, mesmo quando a gente queria. Me aproximei da janela. Lá fora, a rua estava deserta, com a luz amarelada de um poste balançando sob o vento. O clima mudou. Senti cheiro de tempestade. Aquela umidade que sobe do chão minutos antes da chuva castigar o mundo. Pressenti que aquela noite estava tentando me avisar de algo prestes a ruir. Minha mente tentou me distrair buscando respostas antigas. Talvez eu tivesse sido dura demais no jantar. Talvez ele estivesse passando por coisas que eu não sei. Talvez. Mas nenhuma dessas hipóteses justificava a crueldade, a irracionalidade, a falta de humanidade. Eu o coloquei no mundo. Eu o alimentei. Eu curei suas febres, seus medos, seus tombos. Eu renunciei a mim para que ele pudesse ter um futuro. Futuro esse que agora me expulsava do passado. Voltei para minha cama e me encolhi de lado. Ninguém percebe a dor de uma mãe que é castigada pelo próprio amor. Ninguém escuta. Fechei os olhos por um instante. E a frase voltou, mais alta. Você não serve para nada. Você não serve para nada. Você não serve para nada. Meus dedos tremeram. E então, senti algo no peito se partir em silêncio, como o vidro que quebra de dentro para fora. Eu tentei rezar. Não aquelas rezas de igreja, mas a oração que surge do desespero puro, sem palavras, só o coração implorando para que tudo pare, para que alguém me veja. Ninguém viu. Levantei de novo. Era inútil tentar descansar com um pressentimento desses. Olhei para a porta do quarto do meu filho. Estava fechada. A maçaneta imóvel, o silêncio atrás dela. Tudo me incomodava. Uma mãe sempre sabe quando o filho está mal, mesmo quando ele tenta esconder. Eu senti um peso no ar. Senti medo. E se ele estivesse tramando algo? E se aquela explosão fosse só o começo? E se... Passei a mão pelos cabelos, tentando espantar a paranoia. Eu sempre fui forte. Sempre. Por que agora eu estava assim? Só porque um garoto mimado resolveu cuspir veneno. Ele não é só um garoto mimado. Algo dentro de mim respondeu. Algo que eu venho tentando ignorar há anos. Os amigos errados, as decisões impensadas, as dívidas, as mentiras. O olhar que já não parecia mais dele. O jeito como cada vez mais ele se afastava e, sim, me desprezava. Mas sempre que eu pensava em desistir, lembrava de suas mãozinhas infantis segurando meu pescoço. Do mamãe, dito com aquela voz doce que hoje virou pedra. Fechei os olhos e senti a garganta se apertar até doer. Eu queria acreditar que ele ainda existia, que o menino estava escondido em algum lugar ali dentro, esperando que eu o resgatasse. Mas o homem que ele se tornou, esse eu não reconhecia. Deitei de novo, mas nem cheguei a acomodar o corpo. Algo fez barulho, um estalo no corredor. Pequeno,
mas suficiente para meu corpo inteiro reagir. O coração disparou como se eu tivesse corrido quilômetros. Escutei. Nada. Depois, outro ruído. Leve e estranho, como o arrastar de um passo. O corredor continuava escuro. Não consegui ver nada, mas a sensação era a de estar sendo observada. De repente, senti a urgência de levantar, como se o ar do quarto tivesse ficado pesado demais para respirar. Fui até a cozinha e tomei um copo de água. As mãos ainda tremiam. A luz da geladeira iluminou o chão frio, revelando que estava realmente sozinha ali, ou pelo menos parecia estar. Quando fechei a geladeira, o tic-tac voltou ainda mais alto. Tic-tac, tic-tac, como se o relógio estivesse zombando da minha incapacidade de parar o tempo, ou de controlar o que viria a seguir. Então, percebi. Eu não estava chorando. Não mais. Eu estava alerta, ligada, em modo de sobrevivência, como se a dor tivesse cedido espaço ao instinto. Algo estava muito errado. Eu sentia isso com cada fibra do meu corpo. Caminhei devagar até a sala, liguei a luminária e me sentei no sofá, abraçando os joelhos. Eu precisava ficar ali, de vigia. Precisava observar, escutar, sentir o que a noite tentava me dizer. O silêncio ficou tão profundo que começou a doer nos ouvidos. Por um instante, pensei em sair da casa, abrir a porta e ir embora sem olhar para trás. Mas ao mesmo tempo, algo maior me impedia, como se eu precisasse ficar, como se o destino tivesse escolhido aquela madrugada para me testar. Deitei a cabeça de lado e fiquei encarando a porta de entrada. A madeira escura parecia estar viva, parecia respirar. Um frio na espinha correu até a nuca. A tempestade finalmente começou a cair, com trovões distantes, primeiro mansos, depois mais fortes. A vibração do céu ecoando dentro das paredes. Raios recortando a janela em flashes de luz branca. E eu ali, imóvel, esperando pelo que viria, porque eu sabia. A tempestade lá fora era apenas uma sombra da tempestade que estava prestes a explodir. Dentro desta casa, dentro desta família, dentro de mim, peguei uma manta que estava no sofá e me enrolei, não pela temperatura, mas pela necessidade infantil de sentir proteção. Me encolhi, tentando encontrar algum refúgio dentro de mim mesma. O vento bateu com força na janela. Um estrondo fez minha respiração travar. Segurei a manta com mais força. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sabia o quê, mas sabia. E, pela primeira vez em toda a minha vida, eu tive medo do meu próprio filho. Eu devo ter cochilado, não sei por quanto tempo, não sei em que segundo meus olhos cederam ao cansaço. Mas quando acordei, a manta estava no chão e meu pescoço doía por causa da posição em que adormeci no sofá. O relógio da sala marcava 3h47. Tarde demais para ter paz. Cedo demais para qualquer alívio. A tempestade ainda castigava o lado de fora. O vento uivava como uma besta faminta, e os relâmpagos iluminavam a casa por segundos, que depois voltavam a se apagar em completa escuridão. Eu respirei fundo, tentando me convencer de que tudo aquilo era apenas fruto do desgaste emocional. Um susto. Uma noite ruim. E então o telefone tocou. O som cortou o silêncio como uma facada. Um toque seco, insistente, urgente. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Senti o coração sair do lugar, bater na garganta, na pele, no ar. Corri até o aparelho com uma inquietação que já me dizia que ninguém liga a essa hora com boas notícias. Alô? Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Do outro lado, silêncio. Por meio segundo. E depois, uma voz masculina, séria demais para ser indiferente. A senhora é a mãe de André? Meu coração parou. Meu corpo inteiro congelou. Sim, sou eu. Seu filho sofreu um acidente. Ele foi trazido às pressas para o Hospital São Gabriel.
A situação é grave. Ele precisa da senhora aqui, agora. As palavras acidente e grave se chocaram dentro de mim como duas placas de ferro. Meu peito queimou. O quê? Como assim? O que aconteceu? Perguntei, a voz embargada pela urgência que de repente tomou conta de cada músculo. Eu não tenho detalhes, né, senhora? Mas ele está em atendimento emergencial. A equipe já está com ele. Venha imediatamente. E a ligação acabou. Sem explicações, sem tempo. Eu fiquei parada por um instante, sem compreender se estava acordada, se aquilo era real. Um zunido ecoava em minha cabeça como um alarme. Minhas mãos ficaram frias. A sala girou ao meu redor. André, meu filho, acidente, grave. Não importava o que ele tivesse me dito. Não importava a dor que ele me provocou. O corpo materno reage antes do pensamento. Eu precisava ir, eu precisava salvar, eu precisava estar com ele. Peguei a bolsa com tanta pressa que quase derrubei tudo. Vesti o primeiro casaco que encontrei. Minhas pernas tremiam tanto que tive medo de desabar. Mas continuei. Passei pela porta do quarto dele sem coragem de olhar e desci as escadas correndo, segurando no corrimão como se pudesse cair a qualquer segundo. A noite estava encharcada quando abri a porta. A chuva caiu sobre mim como um balde de água gelada, quase me acordando para a realidade cruel que eu teria que enfrentar. Tranquei a porta com mãos desajeitadas e corri para o carro. Não lembro de ter respirado nesse percurso. O carro deslizou pelas ruas molhadas enquanto eu me forçava a manter as mãos firmes no volante. A cada sinal vermelho, eu rezava para que o mundo entendesse que nenhum semáforo tem autoridade sobre uma mãe desesperada. O para-brisa mal dava conta da enxurrada de gotas. Minhas lágrimas se misturavam à tempestade. E eu batia o pé no acelerador com a mesma força que desejava que tudo aquilo fosse mentira. A cidade parecia hostil. Cada curva, cada sombra, tudo ameaçava me atrasar. A voz dele ecoou de novo dentro da minha mente. Você não serve para nada. Uma dor pontuda atravessou meu peito. E num segundo outra voz surgiu, mais antiga, mais doce. Mamãe, você viu meu desenho? Fiz para você. Eu apertei o volante. Aquela lembrança me impulsionou. O menino que me chamava para mostrar conquistas ainda existia, em algum lugar. E agora, ele precisava de mim. As luzes do hospital finalmente surgiram no meio da tempestade. E eu não consegui segurar o choro. Parei o carro de qualquer jeito, ignorando sinalizações, vagas, regras. Corri sem olhar para trás. Corri sem sentir meu próprio corpo. As portas de vidro se abriram com um sopro de ar frio. O cheiro de desinfetante e pânico misturado dominou meus sentidos. André? Onde está o André? Meu filho, o André! Gritei sem controle. Uma enfermeira acelerou até mim, reconhecendo o meu nome antes que eu conseguisse repetir. Senhora Helena, venha comigo. Eu caminhei atrás dela com passos curtos e tropeçados. Meus olhos tentavam ver mais do que conseguiam. Médico, macas, sangue, monitor apitando, pessoas chorando. Tudo era um turbilhão. Ele está na sala de emergência, ela disse. Sofreu um acidente de moto. Chegou inconsciente. Encontraram os documentos e ligaram imediatamente. Minhas pernas ficaram fracas. Por pouco não caí. Ele está vivo? Perguntei, quase implorando. Está. Ela respirou fundo. Mas precisamos esperar os médicos estabilizarem. Houve impacto forte na cabeça e algumas fraturas. A palavra cabeça me deu um soco interno. Eu apertei o batente de uma porta para não desmoronar. O corredor inteiro parecia um labirinto de medo. A enfermeira me conduziu até uma sala de espera. Eu queria entrar lá dentro. Queria arrancar todas as portas. Queria vê-lo e agarrar sua mão. Mas tudo o que me permitiram foi aguardar. O tempo, aquele mesmo que se arrastava poucas horas atrás. Agora era um inimigo em disparada.
Eu queria pará-lo, retê-lo, obrigar o mundo a resolver isso logo. A tempestade lá fora parecia sincronizada com o que acontecia aqui dentro. Um estrondo forte fez a janela vibrar. Eu me encolhi. Sentei, mas logo levantei. Caminhei de um lado para o outro sem conseguir pensar direito. Meus dedos tamborilavam no ar. A respiração era curta. A mente só repetia um único mantra desesperado. Aguenta, meu filho? Aguenta, aguenta. Eu imaginei ele no chão, no asfalto, sozinho, com dor, gritando por ajuda, ou talvez nem conseguindo gritar. Quantas coisas eu não sabia sobre a vida que ele levava longe de mim? Quantas vezes eu fechei os olhos para não ver o que estava óbvio? O medo virou culpa, a culpa virou esperança e a esperança virou desespero. Helena? Ouvi uma voz masculina chamar. Um médico aproximou-se, ainda com a máscara no rosto. Seu olhar era sério, mas não desesperado. E isso me deu meio segundo de respiro. Seu filho está estável, ele disse. A situação é crítica, mas estamos fazendo tudo para mantê-lo reagindo. Ele está sedado. A pancada foi forte e há risco de hemorragia. Eu pressionei a mão contra o peito, onde o coração tentava escapar. Ele vai acordar? Sussurrei, como quem convoca um milagre. Ainda não podemos prever. Precisamos observar nas próximas horas, longas horas. Mas ele estava vivo, vivo. As lágrimas finalmente vieram, quentes e urgentes. Eu me segurei nas próprias mãos para não desabar. Eu posso vê-lo? Pedi. Por favor, só um minuto. O médico hesitou por um instante, mas assentiu. Venha, mas precisa ser rápido. Meus passos acompanharam os dele, mesmo sem força. E quando entrei pela porta branca que escondia meu pior medo, eu o vi, meu menino, todo machucado, conectado a fios, rosto pálido, imóvel. Minha garganta queimou. Eu toquei a mão dele, gelada, frágil, mas minha. Você escuta a mamãe? Sussurrei, com a voz entrecortada. Eu estou aqui, André. Eu não vou sair daqui. Você vai ficar bem, eu prometo. Ele não respondeu. O monitor respondeu por ele, com aquele bip constante que parecia medir a própria vida. Era pouco, mas era tudo o que eu precisava para continuar respirando. Eu fechei os olhos e encostei minha testa na dele, sem me importar com quem nos observava. Por favor, filho, volta para mim. Naquele momento, tudo mudou dentro de mim. A tempestade, os gritos, as palavras cruéis, tudo ficou pequeno quando comparado à simples verdade que pulsava dentro daquele hospital. Eu o amava. E eu lutaria por ele, até o fim. Eu nunca entendi muito bem como o tempo funciona dentro de um hospital. Às vezes, tudo parece correr depressa demais, como se o relógio estivesse escorregando das nossas mãos. Outras, cada segundo pesa como uma âncora. Naquela madrugada, o tempo era uma faca. Tanto me cortava quanto me deixava presa no ar. Eu estava sentada na sala de espera, o corpo inteiro latejando de tensão. As mãos ainda tremiam após ver André tão frágil, tão diferente daquele homem que horas antes me olhara com desprezo. O bip constante do monitor ainda ecoava dentro da minha cabeça, como se tivesse se conectado ao ritmo do meu próprio coração. Eu tentei rezar. Não sabia se estava fazendo certo. As palavras vinham embaralhadas, atropeladas pela dor. Tudo que eu conseguia pedir era para ele ficar. Eu não sabia quanto tempo havia passado quando um médico apareceu novamente. Era o mesmo de antes. Alto, sério, olhar firme, mas não frio. Ele parou diante de mim com um papel na mão e um suspiro preso na garganta. Senhora Helena? Chamou meu nome com cautela. Levantei-me tão rápido que quase perdi o equilíbrio. Como ele está? Ele acordou? Minha voz era uma mistura de esperança e medo. Ainda não, respondeu ele. Precisamos conversar, com calma. A palavra calma nunca me pareceu tão impossível.
Ele me guiou até uma salinha reservada. Uma mesa, 2 cadeiras, nada mais. Um lugar onde verdades difíceis costumam ser ditas. Eu sentei. Ele também. Primeiro, olhou para o papel como se buscasse coragem. O estado do André é muito delicado, começou. O impacto causou complicações internas que já estamos tentando controlar. Mas também há um problema que não pode esperar. Minha pele arrepiou. Que problema? Ele respirou fundo. Os exames acusaram que seu filho tem uma condição rara, uma doença que estava silenciosa e provavelmente nunca foi diagnosticada. O acidente fez os sintomas se agravarem de forma acelerada. A única forma de estabilizar a situação agora é por meio de um transplante urgente. A palavra transplante me furou por dentro. Eu a conhecia apenas de notícias trágicas, de casos extremos. Nunca pensei que ela teria qualquer ligação com a minha vida, com a vida do meu filho. Transplante? Repeti, sem ar. Mas de quem? Como? O médico me fitou com uma gentileza que eu não queria, porque gentileza demais é prenúncio de dor. Já fizemos uma busca preliminar, ele explicou. E a única doadora compatível disponível é a senhora. Foi como se o chão se partisse sob meus pés. Tudo ficou silencioso. Minha visão embaçou. Meu sussurro mal saiu da garganta. Sim, ele confirmou. Sua compatibilidade é de 100%. Ele não tem outra opção neste momento. Sem o transplante, ele não vai resistir. As palavras dele não vieram como frases. Vieram como trovões. Cada uma atingindo um ponto vital dentro de mim. Eu encostei as 2 mãos sobre o peito para tentar segurar meu coração no lugar. André, meu filho, o mesmo que me feriu com palavras tão cruéis, o mesmo que me fez me sentir descartável, agora dependia da minha vida para continuar existindo. O médico continuou. É uma cirurgia complexa. Haverá riscos, tanto para ele quanto para a senhora. Mas os riscos, neste momento, são a única chance. Única chance. Antes, eu era invisível. Agora, eu era necessária. Antes, eu era um peso. Agora, eu era salvação. Comecei a chorar sem barulho, sem escândalo. Uma lágrima atrás da outra, como se meu corpo estivesse se desfazendo em silêncio. Eu não sei se sou forte o bastante, confessei, com os lábios tremendo. Não depois de tudo que ouvi, depois de tudo que ele disse. Era difícil admitir que aquele machucado ainda latejava, mais vivo do que nunca. O médico assentiu com a cabeça, compreensivo. Entendo. Mas também sei o que vejo em todas as mães que passam por esta sala. Coragem, uma coragem que elas mesmas não sabiam que existia. A senhora não precisa decidir agora, mas o tempo é curto, muito curto. Tempo, sempre ele, ou me empurrando para beiras, ou me jogando para abismos. Eu respirei fundo e, de repente, flashes começaram a se projetar dentro da minha mente. O primeiro choro da vida dele, suas mãozinhas pequenas agarrando meu dedo, o sorriso sem dentes, os passos inseguros correndo em direção aos meus braços, a primeira vez que ele falou mamãe. E depois, tudo aquilo que veio quando o mundo começou a endurecer, a rebeldia da adolescência, as respostas atravessadas, os dias em que ele sumia e eu ficava acordada até tarde, os erros dele, os meus, os choros escondidos. E aquela frase que arrasou meu coração na noite anterior. Mas mesmo entre todas as feridas, havia um laço, invisível, forte, inquebrável. Um cordão que nem a ingratidão conseguiu romper. Ele era meu filho, meu menino, minha vida. Eu respirei fundo, tentando varrer a dor para o canto da alma, e olhei para o médico com a determinação que ainda estava nascendo dentro de mim. Eu quero vê-lo de novo, pedi. Antes de qualquer decisão. Ele assentiu e me levou até o quarto. André continuava imóvel,
respirando com a ajuda de aparelhos. Seu rosto parecia mais pálido, mais distante da vida. Eu toquei sua mão novamente, a mesma que, quando criança, segurava a minha com confiança. Agora, era eu quem precisava acreditar por ele. André, falei baixinho. Você me derrotou ontem, me partiu em 1000 pedaços. Mas eu não consigo te abandonar. Eu nunca consegui. Me aproximei mais. Encostei meus lábios em sua testa. Fechei os olhos. Se você voltar, eu volto com você. Se você lutar, eu luto. Se você me der um único sinal, eu vou te dar tudo o que tenho, até o que está dentro de mim. Não era sobre merecimento. Era sobre destino. Era sobre o amor que insiste mesmo quando ninguém acredita nele. Eu abri os olhos com determinação nova. Me virei para o médico que aguardava na porta, sério, porém respeitoso. Eu aceito, declarei. Quero assinar o que for preciso. Quero tentar. Por ele. A voz não tremeu mais. O médico fez um gesto de respeito com a cabeça. Vou preparar os documentos. A equipe está pronta. Começaremos assim que a senhora estiver autorizada. Ele saiu. A porta se fechou suavemente. Fiquei com André mais um instante, enquanto as palavras "única chance" pulsavam dentro de mim como algo vivo. Eu acariciei seu cabelo, desajeitada, como quem tenta lembrar o gesto certo de décadas atrás. Filho, agora é comigo. Do lado de fora, a tempestade começava a cessar. Mas dentro de mim, um furacão inteiro estava apenas começando, porque naquele momento eu entendi. A frase que ele usou para me machucar seria justamente o motivo de sua salvação. Eu ainda estava viva, e agora ele precisava dessa vida para sobreviver. Nunca pensei que um dia eu assinaria um papel que colocasse minha própria vida em jogo, muito menos por alguém que, horas antes, tinha me ferido com palavras que arrancaram pedaços de mim. Mas ali estava eu, com uma caneta na mão, encarando folhas que diziam o que eu já sabia no fundo da alma. Talvez eu não saísse viva dessa. O médico colocou o formulário à minha frente. Ele explicou cada parágrafo, cada risco, cada possibilidade. Mas, para mim, as palavras se embaralhavam. Tudo que minha mente conseguia enxergar era o rosto do meu filho, pálido na maca, lutando para continuar existindo. Eu olhei para minhas próprias mãos. Já não eram as mãos jovens que um dia guiaram o André pelos primeiros passos. Eram mãos com marcas, com mapas de tudo que vivi, de tudo que sobrevivi. Cada ruga era uma história, cada cicatriz, uma batalha. Eu sobrevivi a amores, a perdas, a noites intermináveis. Sobrevivi ao tempo, sobrevivi às injustiças da vida, e agora eu estava pronta para sobreviver por ele mais uma vez, ou entregar o que restava de mim. A senhora pode assinar quando se sentir preparada, disse o médico, com aquela voz calma que tenta ser aconchego, mas que só reforça a gravidade da escolha. Preparada. Como se fosse possível estar pronta para entregar a própria vida assim, de repente. Mas eu não hesitei. Eu respirei fundo e, com a mesma mão que embalou André pela primeira vez, escrevi meu nome. Traço firme, sem tremores. Helena Machado da Costa. Quando terminei, a ponta da caneta tocou o papel como um ponto final, mas, ao mesmo tempo, senti como se fosse o início de algo maior. Obrigado, né, senhora Helena, disse o médico, recolhendo os papéis com cuidado. Sua decisão é um ato de amor extraordinário. Eu tentei sorrir, mas o rosto não obedeceu. O que eu sentia era grande demais para caber num gesto tão pequeno. Ele saiu da sala para dar seguimento ao procedimento, e eu fiquei ali, sozinha, encarando o vazio. Foi então que o silêncio virou confissão. Aquele tipo de confissão que a gente faz para a própria alma, sem testemunhas. Se eu morrer, será que ele vai entender o que eu fiz por ele? Será que ele vai se lembrar de mim com carinho? Ou apenas com remorso? Será que vai sentir saudade de quem eu realmente fui?
Eu fechei os olhos e uma enxurrada de memórias me tomou por dentro. Eu o vi novamente com 5 anos, escondendo flores amassadas atrás das costas para me dar no Dia das Mães. Vi o sorriso tímido, o olhar orgulhoso. Vi quando ele caiu da bicicleta e me chamou chorando, pedindo colo. Vi quando ganhou o primeiro emprego e me disse que ia me encher de orgulho. A vida passa tão rápido que a gente nem percebe as melhores partes. Quando vê, elas já viraram lembrança. Eu respirei fundo, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Durante anos, pensei que justiça seria ele aprender a valorizar quem sempre esteve ao lado dele. Que talvez, um dia, ele sentisse na pele o que é ser tratado como alguém que já viveu demais. A vida tem dessas ironias. Às vezes ela nos dá a chance de devolver a dor que recebemos. Mas agora, eu tinha em minhas mãos a oportunidade de entregar amor no lugar onde eu recebi feridas. Talvez essa fosse a maior justiça de todas. Porque o amor, quando é verdadeiro, não espera desculpas para existir. Ele simplesmente é. Eu senti meu peito aquecer. A dor que ele me causou ainda estava ali, queimando. Mas junto dela, havia algo maior, a certeza de que eu não deixaria meu filho partir assim, não enquanto eu pudesse lutar. Eu me levantei lentamente e voltei até a UTI. Não para me despedir, mas para reconstruir o que foi quebrado. Quando entrei, os monitores ainda marcavam aquele compasso lento, como se medissem a esperança milímetro por milímetro. A equipe preparava André para a cirurgia. Havia tubos, fios, curativos e ele, imóvel, entregue à luta que agora dependia de mim. Eu segurei sua mão. André, comecei, com a voz baixa. Eu sei que você não consegue me ouvir, ou talvez consiga. Eu não sei mais o que acreditar. Mas eu preciso te dizer algumas coisas. Minhas palavras iam saindo como se viessem direto do coração. Você cresceu e o mundo te endureceu. Você aprendeu a bater antes de ser atingido. E eu entendo. A vida faz isso com quem tenta se proteger demais. Eu também me tornei dura no caminho, mas nunca com você. Passei suavemente os dedos sobre sua pele fria. Eu errei às vezes, talvez muito mais do que você acha. Eu também deixei a dor falar no meu lugar em alguns momentos, mas eu jamais vou desistir de quem você é. Mesmo quando você tenta se esconder atrás de quem não quer ser. Olhei para o rosto dele como se estivesse vendo aquele garotinho outra vez. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Não sei se vou poder continuar te olhando nos olhos, ou se minha história termina aqui. Mas eu preciso que você saiba que mesmo que eu me vá, eu estarei indo com o coração aquecido, porque estarei te dando aquilo que sempre quis te dar, uma chance. Apertei a mão dele com cuidado. O que você me disse ontem doeu mais do que qualquer queda que eu já tive na vida. Você me quebrou, mas, filho, você também me deu um motivo para continuar lutando. Por quê? Se você acha que eu já vivi demais, então talvez esteja na hora de eu viver por você. E por mim. Me abaixei e beijei sua testa. Eu ainda estou aqui, André. E vou continuar, dentro de você. Uma lágrima caiu no lençol. Eu não sabia se era minha ou se ele tinha me escutado de alguma forma. Mas naquele instante, o monitor fez um bip diferente. Um som mais firme, como se o corpo dele respondesse à minha presença. Eu sorri, pela primeira vez desde que tudo começou. A porta foi aberta pelos médicos. Eles estavam prontos. Senhora Helena, chegou a hora. Eu respirei fundo. Soltei a mão de André devagar, como quem deixa um pedaço de si mesmo ali. Vamos, respondi, firme. Enquanto me acompanhavam pelo corredor iluminado demais, eu senti algo que há muito tempo não sentia. Coragem. Não a coragem de quem não tem medo, mas a coragem de quem ama tanto, que faz do amor a sua força. Se eu saísse viva daquela cirurgia,
Eu prometi a mim mesma que começaria uma nova história ao lado dele. Uma história onde palavras cruéis não teriam mais espaço. Onde o respeito e o afeto seriam reconstruídos, tijolo por tijolo. E se eu não saísse, que meu último ato fosse a prova de que eu sempre estive aqui? Porque quando o amor é real, ele não acaba. Ele se transforma, ele permanece, ele salva. Mesmo quando ninguém acredita que exista, quando fecharam a porta do centro cirúrgico, uma corrente gelada percorreu minha espinha. O teto branco, as luzes fortes, a mesa fria sob meu corpo. Parecia que eu estava sendo empurrada para dentro de um túnel onde só existia silêncio. Antes que o anestesista anunciasse o início, meu último pensamento consciente foi sobre André. Sobre como eu o vi pela primeira vez, tão pequeno, tão meu, e agora, mais uma vez, eu entregava meu corpo para salvar a vida dele, como uma mãe faz, como sempre fez. Mesmo quando o mundo não percebe, a anestesia começou a subir pelas minhas veias e o ambiente se dissolveu. O som de instrumentos metálicos ficou distante, os rostos borrados. Eu ainda conseguia pensar, mas já não conseguia me mexer. Era como se eu estivesse presa dentro de mim mesma. E ali, no fundo da minha mente, de repente, portas foram se abrindo. A primeira imagem que surgiu foi o dia em que André nasceu. Eu estava exausta, suada, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ele foi colocado nos meus braços, enrugado, chorão, frágil, e eu senti como se tivesse encontrado um pedaço do meu próprio coração fora do peito. Eu jurei que ficaria ao lado dele até meu último dia. E, ironicamente, agora aquele juramento poderia ser exatamente o que me levaria ao meu fim. A imagem mudou rapidamente. Eu o via tentando dar os primeiros passos, segurando meu dedo com tanta confiança, como se eu fosse a coisa mais estável do mundo. Eu o via na escola, correndo para me mostrar um desenho. Ele sempre me chamava com orgulho. Essa é minha mãe. Como tudo pôde mudar tanto, as memórias saltavam, como se alguém estivesse folheando o álbum da nossa vida, página por página. Veio a adolescência dele. Distâncias, portas batidas, palavras afiadas. O momento em que ele me disse que queria liberdade. E eu, com medo de perder o filho que criei com tanto carinho, cedi a quase tudo. Eu só queria que ele fosse feliz. Eu só queria continuar sendo parte da vida dele. Mas, aos poucos, fui sendo empurrada para fora dela. O som ambiente desapareceu completamente, como se os médicos já não estivessem lá. Eu só conseguia ouvir meu próprio coração ecoando. Mas, de repente, uma outra memória rasgou meu peito. O jantar de ontem, a frase, o olhar de desprezo, o jeito como ele me envergonhou, como se eu fosse um peso, um fardo que ele carregava por obrigação. A dor daquela humilhação voltou tão forte que fez meu corpo adormecido reagir por dentro. Era pior do que qualquer corte de bisturi. No meio desse deserto escuro que a anestesia criou, uma luz fraca surgiu bem longe. Eu seguia em direção a ela, sem saber se era vida ou se era morte. Quanto mais eu avançava, mais memórias surgiam no caminho, como se meu próprio cérebro estivesse me fazendo uma pergunta silenciosa. Vale a pena? Valeria mesmo ser a única chance dele? Dar a ele a vida novamente, quando ele parecia não valorizar nem a minha, nem a dele? A luz se transformou em um corredor de hospital, e eu me vi mais jovem, segurando André doente nos braços. Eu dormi sentada, por noites inteiras no pronto-socorro, sem reclamar, sem me permitir fraquejar. Eu me lembrei de quando ele chorou de medo antes de uma cirurgia simples, e eu disse que estava ali, que tudo ficaria bem, que ele podia confiar em mim. Ele acreditou. Ele se agarrou ao meu pescoço e respirou fundo. Ele sempre se sentia seguro comigo. Agora, a segurança dele dependia de mim outra vez. O corredor começou a escurecer, como se o tempo estivesse acabando. Vozes abafadas começaram a atravessar o ar.
médicos falando sobre riscos, porcentagens, urgência. Não eram lembranças. Era o presente batendo a porta. Senti meu corpo flutuar. Por um instante, vi tudo de cima. A sala cirúrgica, os médicos concentrados, mas meu corpo imóvel, vulnerável. Eu me vi como uma desconhecida, como uma paciente qualquer. Mas então meu olhar parou sobre André, deitado em outra sala, cercado por máquinas, tubos curativos, aqueles sensores que apitam ritmados. Seu rosto parecia tão frágil quanto no dia em que nasceu. Eu não queria morrer. Não assim. Não agora. Não porque ele disse que eu já vivi demais. Eu queria viver, porque ainda tenho motivos, porque ainda existo, porque ainda tenho voz, mas acima de tudo, porque ainda sou mãe. As luzes acima de mim tremularam. Um bip longo ecoou. As imagens se desfizeram. O chão sob meus pés, ou o que quer que fosse aquilo que me sustentava, desapareceu. Fiquei suspensa num vazio completo. E então veio outra lembrança. Eu estava ensinando André a amarrar o cadarço. Ele se irritou, jogou o tênis longe, disse que nunca conseguiria. Eu segurei seu rosto e falei: "Você consegue. Eu acredito em você." Seu sorriso, depois daquele nó torto, aquele sorriso era a recompensa mais preciosa do mundo. Aquele sorriso dizia que eu era importante. Insistir por ele sempre valeu a pena. O vazio começou a se encher de uma luz morna. E eu entendi. Não era sobre merecer, era sobre amar. Eu não precisava justificar o que eu sentia. O amor de mãe não é lógico, não é calculado. Ele só existe, mesmo depois de cada mágoa, depois de cada frase cruel. Eu respirei dentro do sonho. Lágrimas escorreram pela minha face adormecida. Eu sou Helena. Eu ainda estou aqui. Ainda sou alguém que importa. Não sou descartável. E meu valor não depende de quem consegue enxergar ou não. Eu comecei a ouvir uma voz chamando meu nome. 1, 2, 3 vezes. A luz ficou mais forte. O bip voltou a soar no ritmo certo. A anestesia começou a recuar, como uma onda que finalmente fez a maré baixar. "Senhora, Helena?" Alguém disse perto do meu ouvido. "A cirurgia foi um sucesso. Os 2 estão estáveis. Os 2!" Eu senti uma pontada quente no abdômen. Uma dor viva. Uma cicatriz nova que vai acompanhar todas as outras que a vida já me deixou. Mas esta foi compartilhada. Foi igual. Ele teria uma parecida. Uma marca que nos uniria outra vez, agora para sempre. Quando tentei abrir os olhos, a visão ainda estava turva, mas eu vi algo que me fez chorar novamente. André estava a poucos metros, respirando, vivo, conectado à vida através de mim. Eu ainda estava aqui. Eu sobrevivi e ele também. As cicatrizes foram o preço, mas cada uma delas provava que eu nunca deixei de ser mãe. Nem quando meu filho tentou me apagar da vida dele. Nem quando eu quase desapareci da minha própria história. Eu sabia que, quando a consciência voltasse por completo, muitas respostas ainda precisariam ser dadas. Muitos sentimentos ainda teriam que ser enfrentados. O perdão, a cura. Nada disso viria rápido. Mas, naquele instante, a única verdade era essa. Eu ainda tenho valor. Eu ainda tenho tempo. Eu ainda tenho vida. A primeira coisa que senti foi dor. Não uma dor aguda, como um corte, mas algo profundo, interno, latejando como um lembrete cruel de que meu corpo havia sido invadido, remexido, transformado. Eu pisquei várias vezes até conseguir distinguir o teto branco acima de mim. As luzes estavam mais fracas do que antes, mas ainda assim me incomodavam. Minha boca estava seca. Meu peito subia e descia devagar, acompanhando o ritmo cansado do meu coração. Quando tentei mover o braço, percebi que estava conectada a cabos, tubos e curativos que pareciam prender meu corpo àquela cama.
Foi aí que a angústia voltou com toda a força. Eu sobrevivi. E André? Tentei virar o rosto para o lado, mesmo que os músculos protestassem. A cama ao meu lado estava vazia, lençol esticado, travesseiro intocado. Não havia ninguém ali, nenhuma presença aguardando meu despertar. Nenhuma mão segurando a minha, nenhum olhar ansioso, nada. A realidade caiu sobre mim com o mesmo peso da anestesia que antes me derrubara. Eu tinha dado meu corpo para salvar meu filho e acordei completamente sozinha. Nem mesmo uma mensagem, um bilhete, um obrigado. Nada daqueles gestos que a gente espera quando ama alguém a ponto de sangrar por ele. Por alguns segundos, minha respiração falhou. O silêncio do quarto se tornou uma sentença dolorosa. Comecei a me perguntar se ele ainda estava lutando pela vida, se ele tinha sobrevivido, se tudo tinha valido a pena. Meu coração acelerou e uma lágrima ardeu antes de cair. Eu ainda estava aqui. Mas a que custo? Tentei lembrar do momento anterior à cirurgia. Me veio à mente a mão da enfermeira apertando a minha levemente e dizendo que tudo daria certo. Palavras educadas que eu agarrei como se fossem corda em meio ao naufrágio. Eu me agarrei à esperança, porque amar um filho é sempre esperar que o melhor aconteça, mesmo quando o pior já aconteceu entre vocês. Fechei os olhos novamente. Cada piscada fazia a memória da frase dele voltar. Crua, cruel, brutal. Você já viveu demais. Parece até absurdo que agora, depois de tudo, eu estivesse lutando para continuar viva por ele. Era como se a vida tivesse ironizado meu destino, me jogando de volta dentro de uma história que ele tentou me expulsar. Eu respirei fundo, mas o ar doía. O curativo pressionava meu abdômen e me lembrava que uma parte de mim já tinha sido arrancada e entregue ao corpo dele. Nossa ligação, rompida em palavras, reinstaurada em cicatrizes, então escutei passos. Meu coração deu um salto esperançoso. Talvez fosse ele. Talvez ele tivesse acordado. Talvez ele se arrependesse. Mas quando a porta se abriu, era apenas uma enfermeira. Um sorriso profissional. Daqueles que são treinados para confortar sem se envolver. Bom dia, dona Helena. Que bom que a senhora está acordada. A cirurgia foi muito bem sucedida. Meu lábio tentou se levantar em um sorriso fraco, mas a secura da boca e da alma impediram. Eu quis perguntar pelo meu filho, mas a voz saiu falha, arranhada. E o André? Ela assentiu, tranquila. Está na recuperação, ainda inconsciente, mas os sinais são positivos. Ele está reagindo bem. A notícia trouxe um alívio tão forte que minha dor se misturou com algo quente no peito. Ele estava vivo, estava lutando. Ele ainda tinha tempo, tempo que veio do meu corpo, do meu coração. Alguém veio? Perguntei sem coragem de olhar nos olhos dela. A enfermeira baixou o olhar, como se procurasse uma resposta menos amarga do que a verdade. Ainda não. Mas pode ter certeza que, quando acordar, vão avisar. Quando acordar. Palavras que soaram como um fio de esperança. Mas a solidão naquele quarto parecia zombar de mim. Pela primeira vez, desde que tudo começou, senti uma tristeza profunda acompanhada de uma serenidade estranha. Uma constatação dolorosa. Eu sempre estive sozinha. Eu achava que tinha uma família, uma casa, um filho. Mas, na verdade, o que eu tinha era uma obrigação disfarçada de afeto. Um tipo de presença que só existia quando era conveniente. O que dói não é ficar sem ninguém ao lado. É perceber que nunca houve alguém de verdade. A enfermeira checou meus sinais, apertou o botão da analgesia e me explicou que eu teria dor, que seria um processo lento de recuperação. Mas nada disso arranhou minha alma tanto quanto o vazio daquela cena. Quando ela saiu, o quarto ficou maior. As paredes pareciam ecoar minha respiração. O relógio marcava segundos que se esticavam, se arrastavam, me deixando presa num tempo que eu não queria viver.
Tentei pensar em coisas boas. Nos poucos momentos em que fui feliz com meu filho, nos primeiros anos, quando ele corria para o meu colo, como se o mundo inteiro estivesse ali, entre meus braços, eu queria agarrar essa lembrança com força. A imagem de André com 5 anos, sorrindo desdentado para mim, dizendo: "Te amo, mamãe." Essa lembrança fez algo diferente dentro de mim. Acalmou a tempestade. A dor ainda estava lá. A solidão ainda machucava. Mas dentro de mim uma chama bem pequena começou a queimar de novo. Não era feita de esperança nele. Era feita de esperança em mim. Eu sobrevivi. Isso por si só já era uma vitória. Depois de anos sendo tratada como peso, inútil, velha demais para opinar, velha demais para existir, eu estava ali, forte o suficiente para dar vida novamente, capaz de enfrentar a morte e voltar com mais força do que antes. Talvez o reconhecimento nunca viesse. Talvez André acordasse e nem sequer lembrasse das coisas que disse. Talvez ele nunca me pedisse perdão. Talvez eu ainda fosse invisível aos olhos dele. Mas eu me vi. Eu vi meu valor estampado em cada ponto dessa costura que agora rasgava meu corpo. Eu vi que ainda tenho luz, que ainda posso começar uma nova história. Minha história. A dor me ensinou que o amor também precisa de limites. E que às vezes a vida só nos mostra nossa força quando alguém tenta nos apagar. Respirei fundo, ignorando o incômodo. Meus olhos repousaram novamente na cama vazia ao lado. Eu não sabia quando ele acordaria. Não sabia o que sentiria ao abrir os olhos. Não sabia quem seríamos daqui em diante. Mas pela primeira vez, eu estava pronta para descobrir. Fechei os olhos e deixei que a dor me conduzisse ao descanso. Não como inimiga, mas como prova. A vida, apesar de tudo, ainda me queria aqui. Ainda tenho capítulos para viver. Ainda tenho muito o que sentir, aprender, recomeçar. E quando André acordar, ele verá que a mulher que ele julgou fraca é a mesma que deu a ele a maior chance que já teve. Eu não sei se ele vai me agradecer, mas eu sei quem eu sou. E isso, finalmente, é o suficiente. A noite parecia interminável. Eu cochilava por segundos, acordando sempre com a mesma pontada no abdômen. A mesma sensação de que meu corpo fora remendado às pressas. O quarto continuava silencioso, sem visitas, sem rostos familiares. Mas havia algo diferente dessa vez. Uma expectativa que mexia com cada fibra do meu ser. Algumas horas se passaram até que ouvi a maçaneta girar. O médico entrou acompanhado de uma enfermeira. Eles sorriram ao perceber que eu estava desperta. "Dona Helena, temos boas notícias", disse o médico, com um brilho sincero nos olhos. "Seu filho está acordando." A frase atravessou meu peito como uma luz invadindo um cômodo fechado há anos. Eu quis levantar imediatamente, correr até ele, mas meu corpo não reagiu com a mesma urgência. A enfermeira percebeu meu impulso e tocou meu ombro com cuidado. "Vamos com calma. Ele ainda está fraco." Mas pediu para vê-la. Pediu para me ver. Pediu. Essas 5 palavras eram a reposição exata da dignidade que ele tirou de mim naquele jantar. Vesti um sorriso cansado, empurrando a dor para o fundo, e deixei que me guiassem pelo corredor. O caminho até a sala de recuperação foi curto, mas para mim pareceu uma travessia inteira. Cada passo era um lembrete de que eu não estava ali apenas como paciente. Eu estava ali como mãe. A mulher que ele tentou descartar. A mulher que ele agora precisava para continuar respirando. Quando a enfermeira abriu a porta e moveu minha cadeira até a cama dele, eu quase perdi o ar. André estava desperto, pálido, os olhos cansados, os lábios rachados, mas vivo, muito vivo. Foi quando ele me viu que algo dentro dele se quebrou e algo dentro de mim começou a se reconstruir. Seus olhos encheram de lágrimas imediatamente. A voz saiu baixa, rouca, fragilizada. "Mãe?" Aquela palavra, simples, curta e cheia de tudo o que ele não conseguiu dizer antes.
Eu quis abrir os braços, mas só consegui esticar a mão até encontrar a dele. O contato foi suave, mas provocou um impacto tão forte que fez meu coração acelerar. A palma dele estava trêmula, quente, como se estivesse tentando se agarrar a mim de volta depois de me deixar escorregar de sua vida. Mãe, me desculpa. Ele chorou e as palavras vieram entrecortadas. Por tudo que eu disse, por tudo que eu fiz. De repente, a respiração dele falhou. As lágrimas caíram livremente, sem vergonha, sem resistência. André nunca chorava assim, nem quando criança. Eu senti meu próprio choro subir pela garganta, contido e dolorosamente desejado. Minha mão apertou a dele com a força que eu ainda tinha. Eu estou aqui, respondi, e minha voz saiu suave, mas firme o suficiente para sustentar nós dois. Sempre estive. Ele levou a mão dele ao curativo que atravessava seu abdômen. Depois olhou para mim, observando o curativo no meu. E ali, naquele silêncio que nos unia, ele compreendeu, sem explicações, sem discursos. A verdade caiu sobre ele como um golpe, mas também como um abraço. Ele está vivo, porque eu estou viva, sou parte dele, literalmente. Você me salvou, ele sussurrou, como se ainda achasse que não merecia dizer isso em voz alta. Você é meu filho, respondi. Nenhuma palavra que você diga vai mudar isso. André fechou os olhos com força, como se tentasse apagar todo o passado em uma única piscada. Quando abriu novamente, o que havia ali era algo que eu achava que nunca mais veria. Amor. Amor sem medidas, sem orgulho, sem vergonha. Amor puro. O mesmo que eu carreguei por ele a vida inteira. Eu fui um idiota, ele soluçou. Um ingrato. Eu falei coisas horríveis. Ele tentava encontrar palavras que se encaixassem no tamanho da culpa que sentia. Mas eu não queria que ele sangrasse por dentro como eu sangrei. Eu segurei o rosto dele, mesmo com a limitação dos meus movimentos, e o trouxe para perto do que restou da minha força. O que importa é que estamos aqui, murmurei. Hoje, agora. Ele me olhou como se eu fosse a única luz naquele quarto, e de repente, percebi que sempre fui. Mesmo quando ele me ignorou, mesmo quando tentou apagar minha existência, eu fui a base que ele usou para se erguer. E hoje, de novo, eu fui a estrutura que manteve ele vivo. A enfermeira enxugou discretamente o canto dos olhos e fingiu mexer no monitor para nos dar espaço. O médico saiu devagar, fechando a porta sem ruídos. Ficamos apenas nós dois, respirando com dificuldade, mas respirando juntos. André acariciou minha mão com gentileza, como se tivesse medo de me machucar. Mãe, por favor, me perdoa. Eu não sabia, eu não queria. Eu sei, respondi. Você estava com raiva da vida e acabou descontando em mim, mas eu aguento, porque te amo. Ele chorou ainda mais, um choro de arrependimento, de medo, de gratidão, um choro de recomeço. E ali, naquela sala simples, eu senti algo renascer. Não era apenas a relação entre mãe e filho, era eu, Helena, a mulher que ele disse ter vivido demais, provando panes com cada batida do coração que ainda havia tanta vida em mim, que minha história ainda tinha muito a oferecer, que eu não era peso, nem resto, nem sobra. Eu era o motivo. Quando o choro dele cessou, ele limpou os olhos com a manga do hospital e tentou sorrir, desajeitado. Eu te amo, mãe. Eu respirei fundo, como se finalmente meus pulmões tivessem espaço para expandir. Eu sempre te amei, André. Nossas mãos permaneciam unidas, 2 sobreviventes, 2 cicatrizes que agora contavam a mesma história. Ele fechou os olhos por um instante, ainda segurando minha mão com força. E antes de adormecer novamente, murmurou: Obrigado por ainda estar aqui.
Uma paz silenciosa tomou conta de mim. Não a paz de quem foi salva, mas a de quem salvou. Eu encostei a cabeça no encosto da cadeira, permitindo que a dor se transformasse em alívio. O vazio que antes me cercava estava desaparecendo, preenchido por algo que eu pensei ter perdido: a importância de existir. Eu não estou mais sozinha. Eu nunca estive. Eu era e sempre serei a raiz que mantém meu filho de pé. E agora, ele finalmente sabe disso.